Já fui batizado, graças a Deus. Aceitei Jesus de coração. E isso tem fortalecido a cada dia a perseverar nos caminhos do Senhor. Antes mesmo de caminhar com Cristo, Deus colocou no coração de um homem o desejo de ajudar pessoas. Pois ao conhecer o Senhor Jesus e ter vivenciado seu poder transformador, sendo também livre das drogas, decidiu abençoar a vida dos dependentes químicos, que estão nas ruas sem perspectivas de vida nenhuma. Assim, em 2006, adquirindo a chácara em Santo Antônio do Leverger, iniciou a construção do Ceproma. Chácara esta sonhada e preparada para receber cada um deles. A inspiração e a ideia da construção do Ceproma veio primeiramente de Deus, focando no cuidado dos dependentes químicos que vivem nas ruas. Inicialmente, houve sim desafios, primeiramente o local e, posteriormente, como poderia construir. Quando pedido em oração um profissional na área de engenharia, Deus enviou a engenheira Shirley, serva do Senhor, que se voluntariou na obra do Ceproma, dando andamento à construção. Concluída a construção após cerca de 17 anos, surgiu um novo desafio. Como realizaremos esse trabalho? Em contato com a agência missionária Cristolândia, foram enviados missionários a Cuiabá para reparos, organização, e então damos início às atividades que aconteceu em 2022. O primeiro contato com o dependente químico em situação de rua acontece no atendimento social, realizado às terças, quintas e sábados pela manhã, na base do Ceproma, localizado na prainha, próximo ao Beco do Candeeiro. Lá, os assistidos podem tomar banho, cortar o cabelo, receber uma roupa limpa e se alimentar. Mas antes de cada refeição, café da manhã e almoço, é realizado um culto, pois o trabalho não é somente social, mas sim a oportunidade de levar o Evangelho de Cristo a outras pessoas, o pão da vida, que é Jesus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Nesse momento, também oferecemos a possibilidade de acolhimento. E sendo aceito, o acolhido permanece 30 dias na fase P1, de triagem, sendo providenciado atendimento médico, documentação e acompanhamento judicial. Após esse período, o mesmo segue para a chácara Ceproma, localizada em Santo Antônio do Leverger. Chácara esta sonhada e preparada para receber cada um deles. Para mim, eu não tinha esse conhecimento ou esse desejo de ter um amor de família. Hoje em dia eu tenho esse desejo de estar junto com a família. E é algo que Deus tem trabalhado na minha vida um tanto, que não somente na minha vida, mas na vida da minha família também. Eu tenho, a cada dia, amadurecido como homem, como pessoa. E hoje em dia eu tenho mais amor por mim mesmo, porque antes nem de mim eu tinha
essa vontade de querer uma mudança. Até na minha aparência mesmo eu não ligava para isso. E hoje em dia eu me preocupo comigo, me preocupo com o próximo. Na chácara acontecem as fases P2 e P3, com duração prevista de até 2 anos. As fases consistentes na desintoxicação, desenvolvimento e cuidado integral ao acolhido, onde os mesmos são acompanhados diariamente pelos missionários. Com discipulado, estudos, atividade física, atendimento de assistente social e psicológico. E por meio dos nossos voluntários, atendimento médico, oftalmológico e odontológico. Assim como na chácara, os acolhidos têm a chance de restabelecer os laços com sua família, recebendo uma vez por mês. Seguindo para a fase P3, visando a ressocialização do acolhido, é proporcionada ao mesmo sua qualificação por meio da retomada aos estudos, sendo realizados ainda cursos técnicos e profissionalizantes através de parcerias que o Senhor tem levantado. Ainda com a fábrica que se encontra em construção na chácara, muitos terão oportunidade de trabalho, se estabelecendo completamente. Por meio de homens e mulheres de Deus que acreditam nessa obra e no poder transformador de Cristo, esses acolhidos têm essa porta aberta de forma gratuita, como presente de Deus que eles recebem, fazendo-se necessário apenas sua vontade e desejo de mudança com a sua recuperação, enxergando uma nova esperança, que é Jesus Cristo. As histórias de recuperação são muitas, e toda superação é um milagre que podemos ver nesse lugar. Isso aqui é um lugar que nós estamos no céu aqui é um lugar muito maravilhoso. Aqui eu estou aprendendo cada dia, cada momento, toda hora, estou aproveitando tudo. Tenho só gratidão desse povo aqui. Já estou indo na minha casa, na minha família, as pessoas já estão vendo outra pessoa transformada. Uns não estão acreditando ainda. A expectativa para o futuro é grande. Cada um desses acolhidos são pessoas maravilhosas, pessoas com dons, talentos e que passaram a conhecer mais profundamente a palavra de Deus, o que traz equilíbrio. Assim cremos que, ao concluir o projeto CEPROMA, os acolhidos sairão alicerçados à rocha, Jesus Cristo, que é transformação e vida. E você pode fazer parte disso. Uma flor a brotar, olhai, olhai, olhai. Graças para a igreja, no poder do Espírito. Vamos novamente, né? No poder do Espírito, ainda podemos ser melhor. No poder do Espírito, façam discípulos. É exatamente isso. Que alegria poder novamente estar aqui, né? Agradeço à igreja, agradeço ao pastor Carlos, à irmã Fabiana, né? Que pôde estar fazendo um convite para estar aqui, né? Que alegria poder estar falando sobre, nesse encerramento da campanha de missões estaduais. Meus amados irmãos, vocês não têm a noção da alegria que eu tenho em poder participar de campanha de missões estaduais, nacionais, mundiais. Vocês não têm a noção de saber o quanto isso alegra meu coração, porque eu sou fruto, né, de campanha de missões lá na minha cidade. E quando eu me converti, logo pouco tempo depois, meu pastor me colocou como promotor de missões, e isso encheu cada vez mais o meu coração para poder estar vivenciando missões
todos os dias, no sangue, na pele, na carne, todos os tempos da minha vida, né? Então eu sinto muita alegria de poder estar aqui compartilhando da parte do Senhor a palavra aos nossos corações. Antes de entrarmos no texto, eu gostaria de estar orando, pedindo a Deus nesse momento a direção. Oramos. Querido Deus, amado é o Senhor. Obrigado, Pai, pela tua bondade e a tua misericórdia. Obrigado, Deus, porque foi o Senhor que, ó Deus, reservou este momento para que pudéssemos, ó Pai, estar diante da tua presença, fazendo a tua vontade, em comunhão com o teu povo, ó Pai, glorificando, exaltando ao Senhor que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Ó Pai, o Senhor já tem falado aos nossos corações, mediante os louvores, mediante as orações, mediante, ó Pai, a cada palavra citada aqui, mas nesse momento, ó Pai, te pedimos também que fale aos nossos corações através da tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo. Ilumina a nossa mente, o nosso entendimento. Nesse momento nós oramos em nome do teu filho amado Jesus. Amém e amém. Então, no poder do Espírito, façam discípulo. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos ler novamente? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Louvado seja Deus. Então, deixa eu só contar uma alegria que eu recebi ao chegar aqui, né? Não sei nem se o pastor Carlos ia fazer isso posteriormente, mas eu vou falar. Assim que eu cheguei, o irmão me direcionou: olha, teu nome tá ali na lista, vai lá assinar. E eu fiquei muito feliz, porque a partir de agora eu sou membro dessa igreja, né? Louvado seja Deus por isso. Então, eu não sei nem se ia falar depois, pastor, mas eu fiquei feliz por isso. Então, vamos falar da poderosa obra do Espírito Santo em nossas vidas. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que o poder do Espírito Santo, ele nos faz testemunhar da grandiosa graça de Deus em nossas vidas. Quando nós nos deparamos com um versículo, né, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. O Senhor está claramente nos chamando a sermos testemunha dele aonde estivermos. O Senhor nos chama a partilhar, a falar, a anunciar das boas novas de salvação aonde estivermos. O Senhor, nesse texto, nos afirma que devemos, ou ir, na verdade, lá no contexto, que os discípulos de Cristo receberão esse poder, e é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desce sobre a vida daquele povo, naquele momento, os apóstolos ali, cheios do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, começam a falar de forma ousada para aquelas pessoas que se encontravam ali. E cerca de 3.000 pessoas foram salvas e batizadas naquele momento ali. E a notícia foi correndo, e Pedro, João, Tiago e os demais apóstolos anunciando o evangelho com ousadia, pessoas se convertendo. Isso logo começou a incomodar todo o Sinédrio. E o Sinédrio chamando Pedro e João, dizendo assim: ó, você não pode mais falar no nome desse Jesus. Você está proibido de anunciar esse nome.
E Pedro e João, ousado, cheio do Espírito Santo, eles falaram: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, da que as nossas mãos apalparam, do que os nossos olhos viram. Então, no poder do Espírito, nós não podemos de forma nenhuma deixar de anunciar o Evangelho da salvação, porque é o poder de Deus para nossas vidas. Por isso nós devemos, no poder do Espírito Santo, ser testemunha em Cuiabá, em Mato Grosso, no Centro-Oeste, no Brasil, no mundo e até os confins da terra. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto e anunciar as boas novas de salvação. E eu falo isso com muita alegria, porque eu sei que essa igreja é uma igreja missionária. Porque eu sei que essa igreja é envolvida, mas sei que também ainda podemos fazer muito mais. Sabemos que ainda nós podemos, avançar ainda mais para a glória de Deus. Que alegria poder saber que nós já temos compartilhado desse evangelho, mas ainda podemos alcançar novas pessoas. Por isso nós devemos, no poder do Espírito Santo, fazer novas testemunhas de Cristo. Mas segundo ponto que eu queria destacar aqui é que no poder do Espírito Santo nós devemos proclamar, anunciar as boas novas de salvação a todas as pessoas, em tempo e fora de tempo. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, vai dizer assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados irmãos, ainda bem que eu creio que essa igreja não é assim, mas tem muitas pessoas que acham que essa ordem é para o pastor, é para os missionários, é para os diáconos, é para as pessoas que já estão fora. Mas a ordem do Senhor Jesus é para todo crente, é para todo verdadeiro discípulo de Jesus. E a ordem é: indo, façam discípulo. Aonde estiver, façam discípulo. Em casa, no trabalho, na vizinhança, na escola, devemos fazer discípulo para a glória de Deus. Para quem ainda, na verdade, não me apresentei, pastor. Eu já estou me sentindo tão de casa que nem me apresentei, Sou o pastor Leonardo, pastor de Ceproma, Estou aqui há 1 ano, glória a Deus por isso, Sou casado com Anne, minha esposa ali está grávida, uma menina, Ana Laura, Louvado seja Deus por isso. Nós estamos amando estarmos aqui em Cuiabá, Então louvamos a Deus por isso. E viemos lá do Nordeste, lá de Pernambuco, de uma cidade chamada Belém de Maria. Lá o povo diz que é um pedacinho do céu, De fato é bom de se morar lá, só não é bom de emprego. Mas viemos de lá. E quando nós estávamos lá, numa congregação pequena, máximo ali 30 pessoas, o pastor me levou para fazer uma capacitação lá na Chácara dos Batistas, lá em Aldeia, no Recife. E naquela época foi com o pastor Fabrício Freitas, que hoje é o executivo da convenção da Junta de Missões Nacionais, Então ele lá trouxe para nós o ensinamento sobre a igreja multiplicadora, sobre os pontos, compaixão e graça, formação de igreja, enfim, foi trazendo ali os pontos. E o pastor desafiou a nossa congregação a orar por 5 pessoas. E nós pegamos lá um papelzinho, colocamos o nome das 5 pessoas e começamos a orar. E na medida que as pessoas iam dando abertura
nós iríamos ali levando a palavra e oferecendo um estudo na casa. Me lembro que naquele ano, o ano de 2014, foi o período que a nossa congregação mais cresceu. Porque quando a igreja de fato ela entende o seu papel de anunciar, de proclamar o evangelho da salvação, vidas são transformadas, vidas serão salvas. Então é muito importante, e ali eu participando daquele movimento, eu achei maravilhoso. E como de fato nós precisamos fazer isso. Mas não é somente nenhuma condição a qual o pastor desafiou a igreja. Nós devemos, no poder do Espírito Santo, falar do Evangelho de Cristo em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Então a ordem é clara: vão, façam discípulo. E é preciso anunciar as boas novas em tempo e em fora de tempo. É preciso, como os discípulos de Cristo, não ter medo, mas ser ousado. Não temer, pois o poder do Espírito é com cada um daqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Então não podemos temer, não podemos achar o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão pensar sobre mim, o que as pessoas vão falar. Nós não devemos ter esse medo, mas também no poder do Espírito Santo, nós também temos vitória sobre o pecado. O Espírito Santo nas nossas vidas, ela nos faz vencer o pecado que está sobre nós constantemente. Sem o Espírito Santo, nós estamos debaixo de uma lei que condena, de uma lei que coloca o homem cada vez numa situação pior, dizendo que ele não é capaz, que ele não tem condição, e quanto mais tenta ser perfeito numa lei, mais ele cai. Mas no poder do Espírito Santo nós entendemos que somos salvos pela graça e vivemos debaixo dessa graça. E a palavra do Senhor, lá em Romanos capítulo 6, versículo de 11 a 14, vai dizer assim: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereça-se a si mesmo a Deus e ofereça os seus membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas sim da graça. Nós vivemos debaixo da graça do Senhor, e o poder do Espírito Santo em nós nos dá a vitória sobre o pecado, pois vivemos agora para Cristo e não para se autossatisfazer desejos carnais. Nós agora vivemos para Cristo, o nosso alvo agora é Cristo. A nossa vida agora não pertence mais a nós mesmos, mas a Cristo. É Ele o nosso autor e consumador. Por isso, no poder do Espírito Santo, nós vencemos o pecado, porque o Espírito Santo habita em nós. E uma vez que o Espírito Santo habita em nós, vencemos o pecado, porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Cristo. É essa a nossa alegria, é essa a nossa esperança. Ai de nós, se não for Jesus Cristo. Ai de nós, se ainda tentássemos viver segundo os padrões da lei. Ai de nós, se tentarmos de alguma forma ser perfeito nos padrões da lei. Mas graças a Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, e hoje nós vivemos por meio dessa graça.
Sendo assim, o poder do Espírito Santo nos dá a vitória sobre Satanás e os seus anjos, seus demônios. Meus amados irmãos, no poder do Espírito Santo, nós enfrentamos situações que só quem está diretamente no campo sabe diretamente o que é isso. Existem situações que são espirituais, que faz parte do nosso contexto e que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. E aí eu abro um parêntese aqui para falar, tanto na Cristolândia, porque eu também fui radical na Cristolândia, lá em 2015, e hoje como pastor do Projeto Seproma, nós sabemos quantas lutas passamos, quantas batalhas espirituais nós temos. Muitas vezes, não é pouca vez que essa equipe acorda de madrugada sendo incomodada pelo Espírito Santo para orar. Não é poucas vezes não, são muitas vezes. Porque o diabo, o inimigo das nossas almas, ele não se alegra com o que estamos fazendo. E é claro que ele vai de alguma forma tentar mexer com as nossas estruturas emocionais, físicas. E por isso nós precisamos nos colocar de joelho para orarmos e enfrentar, porque a palavra do Senhor nos afirma que no poder do Espírito Santo nós conseguimos vitória. Nós conseguimos triunfar sobre o inimigo das nossas almas. Lá em Atos capítulo 16, versículo 16 a 18, diz o seguinte: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída do espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anuncia a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. No poder do Espírito Santo conseguimos triunfar sobre o mal. Meus amados irmãos, então não podemos temer, não podemos achar que existe uma luta muito maior da qual nós não conseguimos alcançar a vitória, porque maior é quem está em nós do que está no mundo. O Senhor já nos deu a garantia, a esperança de que quando recebemos o Espírito Santo, podemos ir sem temer, mas com ousadia. Por isso, meus amados irmãos, não podemos temer, porque no poder do Espírito Santo, nós somos revestidos de autoridade diante dos demônios. Então nós não podemos temer aquilo que o mal ou o inimigo tenta causar no nosso meio, porque no poder de Jesus Cristo, na oração, nós conseguimos vencer todo o mal que vem sobre cada um de nós. O último ponto: o poder do Espírito Santo nos dá dons para usarmos na igreja do Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 4 a 11, vai falar: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outros, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dado no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar,
A outro, versículo 10. A outro, operações de milagre. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A um é dada variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Lendo, eu estava discipulando, né? Olha o grupo aqui que eu estava discipulando, né? E nós estudamos a revista lá, Maturidade Cristã. E hoje nós estamos com os dons espirituais, né? E nessa revista vai falar que, no mínimo, cada crente tem um dom. Então, não há desculpa para dizer assim, mas eu não tenho nenhum dom. Todo crente, ele tem no mínimo um dom para poder servir na igreja, servir na sua comunidade. Então, o próprio Senhor, mediante o Espírito Santo, ele distribuiu dons na sua igreja para que pudesse funcionar da melhor forma. Cada um de nós temos uma função específica dentro da igreja do Senhor, para poder servir aos irmãos, para poder servir ao Senhor. Então, cada um de nós temos no mínimo um dom, e a pergunta que não pode deixar para trás é: como eu e você temos usado o dom que Deus nos deu? Como eu e você temos servido na igreja com aquilo que Deus tem nos dado? No poder do Espírito, nós somos chamados para servirmos na igreja do Senhor. E deixa eu falar uma coisa: existe a nossa igreja, a congregação, aqui o povo reunido, é a igreja do Senhor que se faz presente, tanto física quanto espiritual. E a igreja do Senhor, ela é chamada para servir na mais direção, obra que o Espírito Santo conduz à igreja. Por isso nós não podemos ficar parados. Nós somos chamados a servir ao Senhor na nossa igreja, na nossa casa, no nosso bairro, nas escolas, nos hospitais, nos presídios e tantos outros lugares, nos ribeirinhos e entre outros lugares. Como nós temos usado o dom que Deus tem nos dado? Precisamos, meus amados irmãos, estarmos cada vez mais preparados, cada vez mais pronto para servir a Deus. Nós não podemos achar que já tem o pastor Carlos que faz, já tem, né, tal fulano, tal. Nós não podemos se apegar porque já tem alguém que faz. Nós precisamos, né, na medida que o Senhor, o Espírito Santo derramou esse dom na nossa vida, usarmos ele para a glória de Deus. Precisamos usarmos para a glória de Deus. Por isso, meus amados irmãos, não há desculpa para não pregarmos o Evangelho. É preciso anunciar as boas novas de salvação em todos os lugares. Nós estamos próximos aí, encerrando a campanha de missões estaduais. Façam, no poder do Espírito, façam discípulo. E logo está chegando a próxima campanha de missões nacionais. Se eu não me engano, é Minha Pátria para Cristo. E como eu e você temos nos colocado para que a minha pátria seja de Cristo.
o diácono Lenco, que era reitor do seminário lá de Pernambuco, Seminário Batista do Norte, toda semana ele me manda uma mensagem, um texto. E nessa semana ele me mandou um texto de 25 anos de Pernambuco para Cristo. Nessa campanha de 25 anos de Pernambuco para Cristo, nós tínhamos um alvo, que era um alvo meio, né? Mas foi o alvo. 1000 igrejas em Pernambuco. O alvo era conseguir 1000 igrejas para Cristo. Mas também 1000 conversões, 1000 batismos, enfim, foi tudo 1000. E nesse exato 25 anos atrás, no ano de 2000, nesse ano de 2000 aconteceu uma enchente na minha cidade. Lá não tinha igreja batista. E os batistas pernambucanos foram bater lá na minha cidade, com um grupo de homens que saíram das suas casas para poder iniciar um trabalho batista lá naquela cidade. E hoje, depois de 25 anos, tem uma igreja lá servindo ao Senhor para a glória de Deus Pai. Por isso, meus amados irmãos, nós, como igreja do Senhor, não podemos recuar. É necessário avançar para a glória de Deus. Eu tenho uma plena convicção, certeza, que se cada um de nós chegarmos no pastor ou na liderança assim, eu estou querendo servir ao Senhor, pode ter certeza que o pastor vai ter muitas frentes para lhe apresentar. Se não encontrar, pastor, não sei como, tem muito, viu? Então pode mandar para lá que nós vamos servir com muita alegria ao Senhor. Então, meus amados irmãos, o que não podemos é ficar parado. O Senhor nos chama para fazer discípulo, no poder do Espírito Santo, fazer discípulo. Esse é o meu chamado, é o seu chamado, é o nosso chamado. Vai ser fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Eu posso dar um recadinho? No próximo dia 7 de setembro, nós estaremos realizando, né, uma feijoada missionária, né? E aqui a IBBN vai ser um dos pontos, né, de entrega. A feijoada, ela vai ficar, na verdade eu nem me lembro do valor, 35, né? E a irmã Márcia é que vai estar responsável aqui para pegar o nome de quem precisar. Então assim, ó, não é porque é conversa minha não, mas vai ser a melhor feijoada que você já comeu em toda a sua vida. Olha, pode ter certeza que quando você comer, você vai sentir tanta alegria, vai querer comprar outra. Então assim, fale com a irmã Márcia no final. Ó, eu vou querer uma, né? Ou duas, né? E coma para você ver que comida missionária, meus irmãos, é a melhor comida que tem. E além de mais, além de você comprar a feijoada, você estará abençoando diretamente a vida de cada acolhido lá no projeto. Então vamos juntos nessa força, né? Avançar para a glória de Deus, amém? Que Deus nos abençoe e nos dê um continuar semana abençoado. Obrigado, pastor Leonardo e toda a equipe, Gilson, do CEPROMA, que nos conduziu nesses momentos do nosso culto, esse momento missionário. Muito obrigado. Pastor Leonardo, membro da IBBN, a Anne e a Ana, é Ana, né? Ana, qual o primeiro nome? Ana Laura. Então, Ana Laura é membro, a igreja é frutífera, né, Ana? Que bom, olha o crescimento biológico da nossa igreja. E temos também o Pessoa, né? Samuel Pessoa, membro também da nossa igreja. Então, Gilson, temos uma equipe aqui boa de vocês aqui, né? Então, muito obrigado por esses momentos. Irmãos, a Toyota faz o quê? O que a Toyota produz? Carro. O que McDonald's produz? Sanduíche. O que a igreja produz? Discípulos. Quando Jesus
criou a igreja, instituiu a igreja, ele diz: façam discípulos. Então, você como membro da igreja, você é igreja. Se você não faz discípulo, você está fora da proposta. Você está numa fábrica para fazer alguma coisa que você não está fazendo. Então nós existimos para fazer discípulo. Pergunto para você: quantos discípulos você já ganhou para Jesus Cristo? Nós vamos cantar uma canção agora, vamos ficar de pé, vamos cantar. E eu queria que você refletisse sobre isso. Quantos discípulos você pode olhar e dizer: eu fiz esse discípulo a Jesus? Eu fico imaginando chegar lá no céu. Não sei quem vai chegar primeiro, mas quando você chegar lá, pessoas vão chegar perto de você e dizer: muito obrigado, porque eu estou aqui no céu, porque você me fez discípulo de Jesus. Quantas pessoas estarão no céu, nos céus, porque você falou de Jesus e ajudou-os a caminhar a jornada cristã? Enquanto cantamos, reflete sobre isso. E eu não gosto de terminar o culto sem... Se você fazer esse apelo, se você não aceitou Jesus ainda, você precisa aceitar. Você precisa entregar sua vida a Jesus. Entrega a sua vida a Jesus nesta noite. Nós temos um cartão de decisão. Preencha esse cartão, entregue lá no balcão, recepção, pessoal de acolhimento. Nós vamos orar por você. Alguém vai ligar para você e vai orientar, se você assim quiser. Mas não saia daqui sem entregar sua vida a Jesus. E o segundo apelo: se você ainda não fez discípulo, faça discípulos, porque essa é a missão, não é só salvação. Domingo passado eu preguei sobre isso. Jesus quer de você e vai cobrar de você quantos discípulos fez.